E aí, pessoal, bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues, professor de Física aqui no YouTube. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer análise gráfica tanto no movimento retilíneo uniforme quanto no movimento uniformemente variado. Já deixa o seu like que eu sei que você vai gostar. Segue a vinheta. Chamo Físico! Vamos começar fazendo a análise do gráfico de velocidade por tempo para o movimento retilíneo uniforme. Lembrando que o movimento retilíneo uniforme é o mais fácil de todos. No movimento retilíneo uniforme, a gente considera que o corpo se movimenta em linha reta e com velocidade constante em módulo. Ou seja, sei lá, se o carro ele está se movimentando em movimento retilíneo uniforme, ele tem que estar em linha reta e o ponteiro dele está cravado lá no velocímetro num determinado valor, por exemplo, 60 km por hora. E não pode mudar. Vamos analisar a situação. Imagine que você tem essa partículazinha aqui, ó, que ocupa uma certa posição S, né? E essa partícula vai se movimentar em movimento retilíneo uniforme. Suponha que ela tem uma velocidade constante apontando para a direita. Sei lá, uma velocidade de 10 metros por segundo. Uma velocidade constante. Como é que eu faço a representação dessa velocidade em função do tempo? Ora, muito simples, né? Se a velocidade não pode mudar, esse gráfico, então, você tem que ter a velocidade marcando sempre o mesmo valor com o passar do tempo. Só que um detalhe importante é o seguinte, a velocidade ela pode ser positiva ou negativa. Você entende o que isso quer dizer? Falar que a velocidade é positiva ou negativa está, na verdade, fazendo referência ao sentido do movimento. Quando o corpo ele se desloca no sentido de aumentar as posições, a gente fala que a velocidade é positiva. Quando ele está voltando no referencial, e pelo amor de Deus, muito aluno acha que tem que ser de ré. Não precisa ser de ré não, filho. Você pode voltar, virar o carro e voltar, né? Assim, tira esse negócio de ré da sua cabeça. Quando ele estiver voltando no referencial, a velocidade será negativa. Entenda, é como se fosse o seguinte, você já viu que quando você está numa estrada, tem aquelas marcações quilométricas, né? Sei lá, você está no quilômetro 200, quilômetro 201, quilômetro 202, você está aumentando as suas posições, a sua velocidade é positiva. A gente fala, então, que o movimento é um movimento progressivo. Movimento progressivo é velocidade positiva, você está aumentando as posições. Agora, se você estivesse indo do quilômetro 400 para o quilômetro 399, 398, você estaria voltando no referencial. Velocidade negativa, e aí, de certa forma, o movimento seria um movimento retrógrado, você está voltando. Então, olha só, nesse caso, como eu falei que ele está indo para a direita e as minhas posições aumentam para a direita, eu vou falar que a velocidade é positiva. Então, o meu gráfico seria mais ou menos aqui assim, ó, uma velocidade positiva de 10 metros por segundo constantemente. O gráfico de velocidade por tempo traz uma informação que é bem interessante, observe. Se eu te perguntasse assim, em 5 segundos, qual foi a distância percorrida por esse cara? Possivelmente você acertaria, né? Porque se ele anda 10 metros a cada segundo, em 5 segundos ele andou 50 metros. A conta que você fez é o famoso Deus vê tudo, né? D igual a VT. Porém, o detalhe é o seguinte, se eu quero saber a distância que ele percorreu em 5 segundos, eu deveria fazer distância é igual a velocidade vezes o tempo. Porém, graficamente, eu estaria pegando a velocidade e multiplicando por esse cara aqui, que é o tempo, né? E quando eu pego a velocidade e multiplico pelo tempo, o que eu estou fazendo, na verdade, é a área desse gráfico. Então, a área desse gráfico nos dá a distância percorrida pelo corpo. Então, pronto, o gráfico de velocidade por tempo tem essa propriedade. Fez a área dele, você consegue saber, então, o tanto que o corpo deslocou. E é importantíssimo que você saiba essa propriedade. Agora, para a gente fechar o MRU aqui, e se o corpo tivesse, então, voltando no referencial, qual seria a diferença? Se o corpo estivesse agora voltando no nosso referencial, a velocidade agora seria uma velocidade negativa, constante, mas negativa. Então, o gráfico seria algo parecido com isso daqui, ó, menos 10 metros por segundo. Você poderia também calcular a distância percorrida fazendo a área do gráfico, né? A área do gráfico que é do gráfico até o eixo do tempo, né? O eixo X. Então, se você fizer essa área aqui, você teria a distância percorrida num certo tempo. Então, pronto, é assim que a gente analisa o gráfico de velocidade por tempo no MRU. Tranquilo demais, né? Vamos partir agora para o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Vem comigo. Imagine a seguinte situação, você tem um corpo que parte do repouso, a velocidade inicial dele é 0, com uma aceleração para a direita a favor do referencial, né? Então, uma aceleração positiva, tá? Porque aponta para a direita, né? Então, uma aceleração positiva, né? Porque está a favor do referencial, de 2 metros por segundo ao quadrado. Falar que a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado significa dizer que a velocidade muda 2 metros por segundo a cada segundo. Então, a cada segundo, a velocidade muda 2 metros por segundo. É claro que, como a velocidade inicial era 0, não tem como ela diminuir, né? Se ele já partiu do repouso, ele só tende a aumentar. Então, nesse caso, ele vai aumentar a sua velocidade 2 metros por segundo a cada segundo. Então, é tipo assim, ó, passou um segundo, a velocidade dele é 2 metros por segundo. No segundo segundo, a velocidade foi para 4 metros por segundo. Depois, terceiro segundo, 6 metros por segundo. A cada segundo vai aumentando 2 metros por segundo. Tranquilo demais isso.
isso, né? Existe uma formulinha que me permite então calcular a velocidade do corpo. É a chamada função horária da velocidade para o mRV, que me diz o seguinte: a velocidade final de um corpo é a velocidade inicial dele mais AT. Repare, vê se faz sentido. A velocidade inicial é 0, a aceleração vale 2. Em 1 segundo, 2 vezes 1, a velocidade seria 2 metros por segundo. Em 2 segundos, 2 vezes 2, 4 metros por segundo. Em 3 segundos, 2 vezes 3, 6 metros por segundo e assim por diante. Então essa função ela acaba me dando a velocidade se eu sei qual é a aceleração, qual é a condição inicial e qual tempo eu estou analisando. Agora vamos representar essa informação graficamente. E aí é importantíssimo você consiga fazer a seguinte analogia. Fazendo uma analogia com a matemática, o nosso gráfico de velocidade representa o eixo y, né? E o nosso gráfico de tempo representa o eixo x. Quando eu olho para essa expressão, eu consigo enxergar algo do tipo: velocidade, que é o meu y, é igual. O tempo é o meu x. O termo que acompanha o x, a matemática chama de a, né? E o termo que está sozinho, a matemática chama de b. São duas constantes, a velocidade inicial e a aceleração. Você deve perceber então que essa função aqui, ó, ela está maquiada, porque na verdade ela é uma função do tipo y igual a x mais b. Você lembra lá da matemática que y igual a x mais b é uma função do primeiro grau, e o gráfico só pode ser uma reta. O a representa o chamado coeficiente angular e está associado à inclinação da reta. Já o b é o chamado coeficiente linear, e ele representa o ponto que o gráfico corta o eixo y. Então olha só, nessa nossa situação, como parte do repouso, o nosso b é a velocidade inicial. Então a velocidade inicial parte do repouso, o gráfico tem que começar daqui. Isso é óbvio, né? No tempo zero, a velocidade é zero. Com o passar do tempo, a velocidade vai aumentando, no sentido positivo, né? Então o meu gráfico, ele aumenta com uma reta. Então essa é a cara do gráfico de velocidade por tempo, uma reta inclinada. Igual eu disse, o azão aqui do ax mais b representa a inclinação dessa reta, mas fisicamente falando, nós sabemos que o azão é, na verdade, o azinho é a aceleração. Então, num gráfico de velocidade por tempo, nós temos uma outra informação que é bem importante. A inclinação representa a aceleração. Então, ó, você já sabe que a área dele representa a distância percorrida e a inclinação representa a aceleração. Tanto é que, se eu te der um outro carro, cujo gráfico de velocidade por tempo é mais inclinado, vamos falar que esse daqui é um carro 1, esse daqui é um carro 2, o que eu entendo por isso? Os dois carros partiram do repouso, mas esse cara aqui, ó, o 2, tem um gráfico mais inclinado. O fato dele ter um gráfico mais inclinado significa dizer que a aceleração dele é maior. Óbvio, né? Com o passar do tempo, você está vendo que a velocidade dele aumenta mais do que o 1. Maravilha, então você já domina propriedades importantes do gráfico de velocidade por tempo. Mas vamos treinar mais um pouquinho. Observe esse gráfico. Nesse gráfico eu dei aqui a velocidade por tempo, de novo, partiu do repouso. Só que agora não é mais uma reta, eu coloquei uma curva. Se não é uma reta, você já sabe então que a inclinação dele não é constante. Logo, esse gráfico jamais pode representar um gráfico de movimento retilíneo uniformemente variado. A conclusão que eu tiro é a seguinte: com o passar do tempo, quando eu vou olhando aqui as inclinações, ó, fazendo as retas tangentes, né, que são retas que tiram uma casquinha ali do gráfico, eu tô vendo que as inclinações estão aumentando, não é isso? E se a inclinação está aumentando, significa dizer que a aceleração está aumentando, observe. Conclusão: esse não é um movimento com aceleração constante. Na verdade, com o passar do tempo, a aceleração está aumentando. O corpo está acelerando cada vez mais. Ou seja, é um movimento acelerado, mas não é um movimento uniformemente acelerado. Agora vamos ver se de fato você está entendendo essa interpretação do gráfico de velocidade por tempo. Olha essa situação. Se liga nesse gráfico de velocidade por tempo, olha só. Eu quero que você, a partir do gráfico, entenda o que o corpo está fazendo. Primeira coisa, nós sabemos que esse cara aqui, ó, representa a velocidade inicial, a velocidade no tempo zero. Esse cara não mais parte do repouso, não é isso? Ele não parte do repouso, por quê? Porque o gráfico claramente me mostra que a velocidade tem um valor positivo. Sei lá, vamos chutar uma velocidade de 10 metros por segundo, positivo. Você já sabe do início desse vídeo que se a velocidade é positiva, significa dizer que o movimento é progressivo, que ele está se movimentando a favor do referencial. Então veja bem, eu consigo concluir que no instante inicial, a velocidade do corpo é de 10 metros por segundo a favor das posições, movimento progressivo. Porém, você está vendo que com o passar do tempo, a velocidade dele está diminuindo, né? Velocidade diminuindo significa o quê? Significa dizer que o movimento agora é um movimento retardado. Movimento retardado, então, é porque a velocidade dele está diminuindo. E para a velocidade diminuir, significa dizer que a aceleração tem que estar contrária à velocidade. E graficamente dá para
gente perceber isso. Quando a reta ela é crescente, na matemática a gente fala que a inclinação é positiva, ou seja, a aceleração seria positiva. Só que nesse gráfico você está vendo que essa reta é uma reta decrescente. Quando a reta é decrescente, a gente fala então que a inclinação é negativa, logo a aceleração é negativa. E que bom que isso acontece! Igual eu falei, para diminuir a velocidade, a aceleração tem que estar contrária. Então, nesse caso, nós podemos afirmar que a aceleração está contrária à velocidade. É claro que eu poderia, por exemplo, colocar dados aqui, sei lá, vamos falar que esse tempo aqui é de 5 segundos, né? Então, olha só, eu sei que em 5 segundos a velocidade foi de 10 para 0, certo? É meio intuitivo, né? Se a velocidade foi de 10 para 0 em 5 segundos, ela variou 10 em 5 segundos. Se a velocidade varia 10 metros por segundo em 5 segundos, significa dizer então que ela está variando 2 metros por segundo a cada segundo. Então a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, negativa. Então pronto, a aceleração seria de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Inclusive, com esses dados, você conseguiria escrever a função horária da velocidade desse cara, né? Função horária da velocidade seria v é igual a 10, velocidade inicial, menos 2t. Essa é a função que te dá, então, qualquer valor de velocidade desse corpo em qualquer instante. Se você quer saber, em 3 segundos, qual que era a velocidade dele? 10 menos 2 vezes 3, 6. 10 menos 6, 4 metros por segundo é a velocidade que ele teria em 3 segundos. Então pronto, a partir do gráfico você foi capaz de entender o que o corpo está fazendo e escrever a função horária da velocidade dele. E lembrando, se você quiser saber a distância percorrida, sem o menor problema, faça a área do gráfico. Então se você quer saber o tanto que ele anda, em 5 segundos, bastaria você vir aqui e calcular essa área, né? Uma área tranquila de se calcular, a área de um triângulo, né? Base vezes altura sobre 2. 5 vezes 10, 50 sobre 2, 25 metros. 25 metros é o que ele andaria em 5 segundos, né? Até chegar à velocidade zero. Agora, chegando no final do vídeo, deixa eu colocar um último caso para dar uma bugada aí na sua cabeça, para ver se de fato você está entendendo. Então, olha só, para a gente fechar, o esquema é o seguinte, tá aqui um gráfico de velocidade por tempo e eu quero que você olhe para esse gráfico e me fale o que você entendeu que está acontecendo nesse movimento. Primeira coisa que você tem que sacar é o seguinte, velocidade inicial, de onde que o gráfico parte? Velocidade inicial é zero. E aí o problema é o seguinte, muita gente acha que esse movimento é um movimento retardado, tá? Só que na verdade, assim, muitos alunos são enganados. Vou te contar por quê. O aluno acha que pelo fato de ser uma reta decrescente, o movimento é retardado. Mas lembre-se, reta decrescente não garante que o movimento é retardado. Reta decrescente garante o quê? A reta decrescente garante que a aceleração é negativa. É isso que você tem que entender. A aceleração é negativa. Ou seja, a aceleração está contrária ao referencial. E aí veja bem, com o passar do tempo, a velocidade vai assumindo valores negativos, né? Então a velocidade está assumindo valores negativos. Se a velocidade é negativa, ela está contrária ao referencial. Logo, aceleração e velocidade estão juntas, né? E se elas estão juntas, o movimento, na verdade, é um movimento acelerado. Então esse movimento, apesar de ter aceleração negativa, ele é acelerado. Por quê? Porque a velocidade assume valores negativos. Para você analisar se é acelerado ou retardado, pelo amor de Deus, coloque isso na sua cabeça. Você não pode analisar só o sinal da aceleração. Enquanto você fizer isso, você vai cair em todas as pegadinhas de gráfico de velocidade por tempo. Você tem que analisar o sinal da aceleração e o sinal da velocidade, para você verificar se a aceleração está a favor ou contrária da velocidade. E filho, pensa também, o corpo não partiu do repouso? E se o corpo parte do repouso, tem como o movimento ser retardado? O cara já estava parado, mano. Se ele estava parado, não tem como ele diminuir a velocidade dele. A velocidade dele já era zero. Não faz sentido. Então pronto, então esse primeiro gráfico é um gráfico de um movimento retrógrado, ele está voltando, velocidade negativa, e acelerado, ele está aumentando o valor da sua velocidade. Diferentemente do que acontece nesse segundo gráfico. Nesse segundo gráfico, olha só que legal, a velocidade inicial, tá aqui, né? A velocidade inicial é um valor negativo e ela permanece negativa, ela tá abaixo do eixo aqui, então ela assume valores negativos. Então eu já sei, a velocidade é uma velocidade negativa. O cara tá no movimento retrógrado, ele tá voltando. Porém, olha a inclinação desse gráfico. Não é uma reta crescente? E reta crescente, a aceleração é positiva. Ou seja, velocidade negativa, ele está voltando no referencial, mas a aceleração é positiva. Se a aceleração está contrária à velocidade, agora sim o movimento é um movimento retardado. Em módulo, a velocidade vai diminuir. Ele está voltando, mas ele está voltando e freando. Tanto é que, se você fosse analisar o módulo da velocidade, olha só, menos 10, menos 9, menos 8, a velocidade em módulo, ela estaria 10, 9, 8, ela está diminuindo, né? Tanto é que no final, a velocidade vai a zero. Então esse movimento, ele está voltando, ele é retrógrado, velocidade negativa, o gráfico está abaixo do eixo, e retardado, porque a aceleração é positiva, a inclinação, ela é crescente, né? Aceleração contrária à velocidade, retardado. Mufa! Pra gente terminar então esse vídeo, eu quero ter garantia de que você entendeu tudo que eu te apresentei aqui. Vamos para a última análise. Olha esse gráfico maluco aqui agora. Eu quero que você olhe para esse gráfico e me fale aonde que o movimento é acelerado, aonde que ele é retardado e aonde que ele
ele é uniforme. Vamos começar pelo fácil. Olha só, velocidade inicial é 0. Se a velocidade está aumentando em módulo, esse movimento só pode ser acelerado. Aqui você está vendo que a velocidade é constante, então movimento uniforme. Aqui você está vendo que a velocidade está diminuindo, movimento retardado. Mas observe que nesses 3 trechos, a velocidade assumiu valores positivos, né? Logo, o corpo está indo a todo momento. Só que ele está indo e acelerando, depois velocidade constante, depois indo e freando, até chegar na velocidade 0. Quando a gente entrar nesse próximo trecho aqui, ó, a velocidade assumiu valores negativos. Então significa dizer que o cara está voltando agora, né? Então olha só, ele acelerou, velocidade constante, freou. Agora ele vai começar a voltar. Então agora o movimento passa a ser retrógrado. Só que aí é a hora que você arruma uma confusão danada, que você não sabe se ele é retrógrado, mais acelerado, retardado. E aí pra isso eu vou te dar uma dica que é assim, foda. É pra garantir o seu like nesse vídeo. Sempre que você analisar um gráfico de velocidade por tempo, pra você não errar, olha a sugestão que eu vou te dar. Faça o reflexo desse gráfico. Como assim? Rebata o gráfico. É como se eu imaginasse que essa parte que estava pra baixo, na verdade ela tá aqui assim, ó. Percebeu que eu rebati o gráfico? Então isso daqui eu virei pra lá. Fica muito mais fácil de você analisar assim, quer ver? Olha só. Nesse trecho aqui, ó, a velocidade não está aumentando, então o movimento é acelerado. Aqui não é uniforme, esse trecho, né, que corresponde a esse, a velocidade não está diminuindo, então o movimento é retardado. Só que ele é acelerado, uniforme e retardado, retrógrado, ou seja, voltando a todo momento. Mas rebater o gráfico fica mais fácil de você analisar o que acontece com o módulo da velocidade e responder se o movimento é acelerado ou retardado. Então assim, você sabe que ele está voltando. Rebate o gráfico, que você sabe se ele acelera, freia ou fica com velocidade constante. E nesse último trecho, bom, aí é o reflexo do primeiro lá, né? Você tem movimento acelerado, uniforme, retardado, ambos progressivos. Então esse cara, ele foi, voltou e foi de novo, beleza? Então pronto, é assim que a gente faz a análise de um gráfico de velocidade por tempo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e aprendido algumas maldades aqui então para analisar esse tipo de gráfico. Gráfico de velocidade por tempo aparece na prova do Enem. Não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Me siga também nas redes sociais no @chamofísico. Te vejo aqui numa próxima oportunidade. Foi um prazer e até lá. Ufa! E filho, pensa também, não faz sentido. Foda. Foda. Lembrando que o movimento retiliniforme é o mais fácil de todos. Ora, muito simples, né? Você entende o que isso quer dizer? E pelo amor de Deus, muito aluno acha que tem que ser de ré. Não precisa ser de ré não, filho. Você pode voltar, virar o carro e voltar, né? Assim, tira esse negócio de ré da sua cabeça. A conclusão que eu tiro é a seguinte, negativa. Pelo amor de Deus, coloque isso na sua cabeça. Ora, muito simples, né?